Shabbat Shalom, irmãos. Shalom aos irmãos também que vão nos acompanhar aí pelas mídias sociais. Estamos na porção 45, Vaet Hanan. E eu supliquei. Porção muito especial. Vamos aprender bastante coisa hoje. Abram suas Bíblias em Deuteronômio 4. Deuteronômio 4, Deuteronômio 3, 23. Começa no capítulo 3, versículo 23. E supliquei a Adonai, Adonai Elohim, tu já começaste a revelar tua grandeza a teu servo, e tua mão forte, pois que outro Deus existe no céu, ou sobre a terra, capaz de realizar as obras e os atos poderosos que tu fazes? Por favor, permita-me atravessar, quando ele está falando atravessar o Jordão, né? Atravessar e ver a boa terra, do outro lado do Jordão, essa bela região montanhosa, e o Líbano. No entanto, Adonai irou-se contra mim por causa de vocês, e ele não me ouviu. Adonai me disse: chega, não me diga mais nada a respeito deste assunto. Suba ao cume do monte Pisgá e olhe para o oeste, norte, sul e leste. Observe bem, mas você não atravessará este Jordão. Todavia, comissione Yehoshua, Josué, encoraje-o e fortaleça-o, pois ele guiará este povo na travessia e o fará herdar a terra que você verá. Eu não sei os irmãos, mas quando eu leio uma passagem como essa, isso chega a me balançar, porque Moisés, o homem mais próximo do Senhor, né? Em algumas porções passadas a gente viu que quando Miriam e Arão reclamaram com Moisés, Deus repreendeu Miriam e Arão e disse com o restante do povo eu dou sonhos, visões, mas com Moisés eu falo face a face. E mesmo assim, Moisés recebeu essa resposta do Senhor. Isso me faz refletir sobre a nossa vida. Bastou um erro de Moisés para que o Senhor tivesse essa rigidez com ele. Foi no episódio lá em Massá, onde o Senhor mandou Moisés falar com a rocha e Moisés bateu na rocha e ainda falou para o povo de Israel: vocês querem que eu tire água dessa rocha para vocês beberem? E o Senhor falou para ele e para Arão que os dois não manifestaram a santidade do Senhor naquele episódio. Eu paro para refletir por um momento nas nossas vidas. Às vezes basta um erro para nos afastar para sempre da presença de Deus. Quantas pessoas, eu pelo menos sou de berço, fui criado na igreja, o pessoal costuma dizer berço evangélico, né? Quantas pessoas eu não vi por causa de um erro se afastar da presença do Senhor e nunca mais voltar. E quando eu vejo o que aconteceu com Moisés e Arão, de certa forma a terra prometida ela é um símbolo da terra que nós esperamos habitar, na Nova Jerusalém. E da mesma forma que por um erro Moisés e Arão não entraram, se nós não vigiarmos o nosso pé de praticar o mal, por um erro nós podemos ficar de fora. Então nós devemos viver uma vida de santidade,
uma vida de obediência, para que não aconteça conosco a mesma coisa que aconteceu com Moisés. O que aconteceu com Moisés foi uma figura. Ele não herdou a Canaã terrestre, mas provavelmente pela misericórdia de Deus, ele há de herdar a Jerusalém que desce dos céus. Seguindo em frente, Deuteronômio 4, versículo 1 e 2. Deuteronômio 4, 1 e 2. Agora, Israel, ouça as leis e regras que eu ensino, a fim de que vocês as sigam, para que vivam. Então entrarão e tomarão a posse da terra que Adonai, o Deus de seus pais, dá a vocês, a fim de obedecer as ordenanças, as mitzvot de Adonai, o seu Deus, que estou dando a vocês. Não acrescentem nada ao que eu digo, e nada subtraiam delas, a não ser que a Torá oral diga. Está assim na Bíblia de vocês? A não ser que o catolicismo tire. Está assim na Bíblia de vocês? Nada acrescente e nada tire. A não ser que supostamente, pelo entendimento de alguns, Paulo tenha escrevido para não guardar o sábado. É isso que está escrito na Bíblia de vocês? Será que, como muitos pensam, Paulo teria autoridade para escrever contra a Torá? Paulo mesmo disse: se eu mesmo, ou outro apóstolo, ou até um anjo, vos entregar um outro evangelho, seja anátema. Então, nada acrescente e nada tire. Essa mesma expressão está lá no final, no livro da Revelação, no livro de Apocalipse. Então, nós temos que tomar este versículo aqui, e colocar em nossas mentes: nada acrescente e nada tire. Amém? Deuteronômio 4 ainda, versículos 5 e 8. E também lembrando, os irmãos podem participar também, se tiver alguma pergunta, quiser acrescentar alguma coisa, os irmãos fiquem à vontade. Deuteronômio 4, versículos 5 a 8. Vejam, ensinei a vocês as leis e regras, como Adonai meu Deus me ordenou, para que possam se comportar de acordo com elas na terra em que entrarão, com o objetivo de tomar posse dela. Portanto, guardem-nas e sigam-nas. Então todos os povos os considerarão possuidores de sabedoria e entendimento. Tem gente que fala que a lei de Deus é um jugo pesado. Olha só o que Deus está falando aqui: se nós guardarmos as suas leis, os outros povos vão nos considerar possuidores de sabedoria e entendimento. Seguindo em frente: quando eles ouvirem sobre todas essas leis, dirão: esta grande nação é com certeza um povo sábio e detentor de conhecimento, pois que grande nação existe com um Deus tão próximo como Adonai, nosso Deus, está, sempre que chamamos por Ele. Que grande nação existe que detenha leis e regras como as de toda esta Torá, como de toda esta lei que ponho diante de vocês hoje? Então olha só, a proclamação da liberdade dos Estados Unidos, a Constituição americana, quando os Estados Unidos da América decretou liberdade da Inglaterra, muitos teólogos dizem que a Constituição americana foi baseada na lei de Deus, Inclusive muitas leis são parecidas, E às vezes a gente olha para uma lei que é aplicada nos Estados Unidos e olha e compara com a lei brasileira e a gente fala: lá é mais justo. Tá vendo? É isso aqui, que a gente acabou de ler, que passa nos nossos olhos hoje. Quando a gente observa, quando uma nação guarda os mandamentos de Deus em sua Constituição, nós vemos justiça.
Então, irmãos, o máximo que nós pudermos de colocar em prática dos mandamentos de Deus na nossa vida, independente da lei dos homens, independente se é Constituição ou não, o que tiver ao nosso alcance, teremos bênçãos, seremos considerados justos, e os vizinhos irão olhar para nós, irão nos considerar sábios. Amém? Seguindo em frente, no versículo 10, ainda do capítulo 4. Deuteronômio 4, versículo 10. Aqui Moisés está falando um pouco do encontro do povo de Israel com o Senhor lá no Monte Sinai, ou em outras palavras, Horebe. 4:10. O dia em que vocês estiveram diante de Adonai, o Deus de vocês, em Horebe, quando Adonai me disse: reúna o povo para mim, e eu os farei escutar minhas palavras, para que aprendam a se maravilhar comigo, enquanto viverem sobre a terra, e para que ensinem seus filhos. Vocês se aproximaram e permaneceram ao pé da montanha, e a montanha ardia com fogo, até o coração do céu, com trevas, nuvens e névoa espessa. Então Adonai falou com vocês do fogo. Vocês ouviram o som das palavras, mas não viram nenhuma forma. Apenas ouviram uma voz. Guardem essa expressão aqui, irmãos. Não viram nenhuma forma. Apenas ouviram uma voz. Ele anunciou a vocês sua aliança, a qual ordenou que obedecessem as 10 palavras, ou 10 mandamentos. E ele as escreveu em 2 tábuas de pedra. Nesse tempo Adonai ordenou que eu ensinasse a vocês leis e regras, para que vivam por elas na terra em que entram a fim de tomar posse. Portanto, uma exclamação muito importante. Portanto, cuidem de si mesmo. Vocês não viram nenhum tipo de forma no dia em que Adonai falou com vocês do fogo em Horebe. Não se corrompam e façam para vocês mesmos uma imagem esculpida, com a forma de qualquer figura, a representação de um ser humano, do sexo masculino ou feminino, ou a representação de um animal da terra, de um pássaro que voa no ar, de qualquer coisa que rasteja sobre a terra, ou de um peixe da água, abaixo da linha da costa. Pela mesma razão, então, parando aqui no 18. Lembrem disso, daqui a pouco a gente vai ler um texto mais para frente. Aqui o Senhor deixou claro: não façam nenhuma forma. Vocês não viram nada, apenas ouviram, vocês não viram nenhuma forma. Daqui a pouco eu vou distribuir para vocês um folheto que eu imprimi. Folheto que eu imprimi em relação a representações artísticas que a Igreja Católica buscou tentar representar Deus com uma forma, exatamente o que Deus falou não fazer. Então, guardem aí, a gente já vai continuar, a gente já vai voltar para esse assunto. Versículo 19, eu comecei a ler e parei. Pela mesma razão, não olhem para o céu, para o sol, lua, estrelas e tudo que há no céu, para adorá-los e prestar-lhes culto. Adonai, o Deus de vocês, os distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Vamos parar aqui. Então aqui o Senhor, ele frisa a questão de não fazer nenhuma forma para representar ele, né? Quando Jesus encontrou com a mulher samaritana, lá em João 4, ele falou: Deus é Espírito, Deus não tem forma. E ele também frisou essa questão das estrelas, do sol, da lua, para que o povo não voltasse para adorar eles. Vamos ler alguns textos sobre essa questão da astrologia, porque
o Senhor aqui, os irmãos vão ver que o Senhor ele é apresentado como um Deus ciumento, como um Deus que não quer dividir a sua glória, não quer dividir a sua adoração com ninguém, com nada. E nós vemos muitos cristãos e judeus simpatizantes com o horóscopo, né? Os irmãos sabem o que é horóscopo, né? Aqueles livrinhos lá, hoje o seu dia vai ser assim, assim, assado, porque você é de leão, é de sagitário, e não sei o que, você é de leão, você não pode casar com alguém do signo tal, né? Vamos ler alguns textos sobre essa questão da astrologia. As moças mais jovens estão dando risada aí, não sei porquê. O que será que o Senhor tem a dizer sobre essa questão dos astros? Vamos ler o texto de Deuteronômio 18, 14. O horóscopo, de certa forma, ele tenta adivinhar o seu futuro, em relação a um cônjuge, em relação ao seu dia, à sua semana, ao seu mês. Vamos ver o que Deus tem a falar sobre isso. Deuteronômio 18, 14. Pois estas nações, as quais vocês estão a ponto de desalojar, ouvem adivinhos e prognosticadores, mas Adonai, seu Deus, não permite a vocês fazer isso. Mas claro que isso é impossível. O horóscopo, quem observa astros, tenta adivinhar o futuro. Mas o futuro pertence a Deus. O que Jesus falou? A cada dia basta o seu próprio mal. Temos que viver um dia de cada vez. E o futuro pertence ao Senhor. Mais alguns textos. 1 Samuel 15, 23. Primeira Samuel 15, 23. Amém? Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a teimosia é como o crime da idolatria. E como você rejeitou a palavra de Adonai, ele também rejeitou você como rei. Aqui Samuel falando para Saul, né? Ele faz essa comparação, né? Feitiçaria, idolatria. Talvez na tradução de vocês está um pouco diferente. Deu adivinho aí na tradução de vocês? Feitiçaria, idolatria, mais ou menos a mesma coisa, né? Daniel 2. Daniel capítulo 2, versículo 27 e 28. Que é o episódio do sonho de Nabucodonosor. Daniel 2, 27 e 28. Daniel respondeu ao rei: nenhum sábio, exorcista, mago ou astrólogo pode dizer à sua majestade o segredo sobre o qual lhe foi perguntado. No entanto, existe um Deus no céu que desvenda mistérios. E ele revelou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. E aí, seguindo em frente, Daniel revela o sonho de Nabucodonosor. Mais um texto. Isaías 40.
Isaías 40, 26. Inclusive, esse texto aqui está na seção dos profetas que a gente... no nosso plano semanal. Falando nisso, quem leu a porção da semana? Levanta a mão. Sem vergonha. Sem vergonha. Rapaz. Irmãos, vocês precisam ler também para os irmãos trazerem também observações, perguntas, né? Este momento é um momento de aprendizado. Isaías 40, versículo 26. Voltem os olhos para os céus. Vejam quem criou estas coisas. Ele traz seus exércitos em sequência. Chama cada uma pelo nome, por meio do seu grande poder e sua força absurda. Nenhum deles se perde. Veja como Deus é poderoso. E olha só, foi o que Paulo falou em Romanos 1. As pessoas preferem dar glória à criação do que ao Criador. Elas buscam as estrelas, ao horóscopo, para saber o que ela deve fazer, se ela deve se casar com aquela pessoa ou não. Mas a nossa glória deve ir para o Senhor, porque foi Ele que criou as estrelas. E chama cada uma pelo nome. Imagina só. É muita estrela que tem no universo. E o Senhor chama cada uma pelo nome. Isaías 47. Do 13 ao 15. Que é uma palavra de juízo que Isaías está trazendo sobre a Babilônia. Isaías 47, do versículo 13 ao 15. Você está esgotada com todas essas consultas que astrólogos e observadores de estrelas, horoscopistas com previsões mensais, apresentam-se e a salvem. Olhe, eles serão como a palha, e o fogo os consumirá. Eles não salvarão nem a si mesmos do poder das chamas. Não haverá brasas para aquecer ninguém, nem um fogareiro ao lado do qual se sentar. Isso acontecerá com seus magos, com quem você colaborou a vida toda. Cada um vagueia em uma direção própria, e ninguém a salvará. Oi? Não entendi? Eu estava lendo aqui meros brasileiros. Meros brasileiros. Brasileiros. Então, irmãos, sim, tudo vem do paganismo, né? Tudo vem do paganismo. Então, irmãos, mais claro do que isso, impossível. Não deixem seus familiares próximos, e vocês que estão aqui, e vocês também que estão nos ouvindo, não consultem horóscopos, estrelas. Isso são obras das mãos do Senhor. Mas as estrelas nada têm a dizer a respeito do nosso futuro. Aí é uma situação para não enganar a gente, porque é tipo assim, vem diretamente a Deus, quando você não pega esses caminhos, isso se torna mais difícil, né? São caminhos tortuosos, né? Porque depois que você cair nessa furada, aí você vai perder por aquele tempo, Deus vai te aceitar, né? No futuro, da forma que você se arrepender, né? Você pegar esses caminhos, aí você vai só fazendo curva. Sim. Em vez de estar direto com o Criador, né? Bom. Mas você está perdendo tempo. Exatamente. E a gente vê que o destino dessas pessoas que Isaías acabou de falar, serão consumidos. Eu já fui nesse
lugar uma vez, mas sem querer, sabe? Eu não tinha intenção de estar, né? Acabou correndo uma coincidência, que eu acabei estando num lugar que o pessoal ia amando, tudo, né? Aí, a partir desse dia aí, eu nem sabia que eles me queriam, sabe? Aí, a partir desse daí, eu comecei a criar uma disposição, né? De procurar uma igreja. Porque falou que eu não queria, eu falei que ninguém quer, né? Será que tem igreja só? Tem um rapaz lá que senhora, né? Todos os dias tinha um parceiro lá e pra mim falou que você não, eu não gosto de você. Mas brincadeiras à parte, o que o irmão falou faz sentido, porque eu já ouvi diversos testemunhos, né, de pregadores que por algum motivo ou outro foram parar em algum espaço assim, né, e a pessoa que estava lá fazendo o trabalho, ela não conseguia fazer o trabalho devido à presença dele, né? Então existe uma luta espiritual que a gente não consegue ver. Eu lembro que eu era adolescente, assim, 16 anos, mais 17. Aí eu estava arrumado para sair para uma festa. E essa pessoa começou a chamar, né? Os espíritos, né? Aí eu falei, eu sou bambambam, né? Você não me pega e tal. Aí quando eu fui sair na porta, a pessoa que estava manifestada, né? Pelaquela processão, ele vendia ovos lá. Ele catou os ovos e começou a jogar em mim. Aí eu falei, pô, mas vou ter que ficar por aqui mesmo. Olha só. Porque eles não queriam que saísse daquele. Entendi. Eu já estava falando assim, né? Eu nunca tinha visto aqui, tipo, a pessoa tomar cerveja e cachaça. Incomum, tipo, você tomar assim, sair, não acontecer nada. A quantidade que fosse, né? Eu olhando assim, nem acreditava. Eu falei, nossa, a pessoa não sente nada, né? Aí aconteceu assim. A pessoa não fica, sei lá, com um negócio lá que tá mandando. Sim. O que vai pela frente? Existe uma batalha espiritual, né? Uma luta espiritual que a gente não consegue ver com esses olhos carnais, né? Então, que fique bem claro para os irmãos que astrologia, horóscopo, previsões, adivinhação, isso é coisa de povos estranhos. Nós somos um povo escolhido de Deus e não devemos ter parte com isso. Uma observação também, astrologia é diferente de astronomia. Astronomia são aqueles cientistas que observam os astros mais de uma maneira científica, não de uma maneira para adivinhação e coisas do tipo. E também, no livro está escrito sobre os astros, mas não nesse sentido aí, que você está pegando. Ele deu para o tempo. Sim, se não me engano é Gênesis 1:4. Boa observação do irmão. Vamos ver se é 1:4, não lembro de cabeça. Que os astros eles foram dados para a palavra usada lá é moedim no hebraico, mesma palavra usada para festas, né? Exatamente. Deixa eu ver se é Gênesis 1:4. Ou é Gênesis 2:4? Vamos ver. Talvez eu esteja confundindo. Bom, vão procurando aí, depois vocês falam pra mim. Pra gente não tomar o tempo. Mas essa observação do irmão Antônio foi boa. Seguindo em frente aqui no texto da porção. Deuteronômio 4, versículo 25. É 1:14. Tinha 4 no meio. Ó. Tinha 4 no meio. 1:14. 1:14. Deus disse: haja luzes nos céus
para separar o dia da noite, que elas sirvam de sinais para estações, dias e anos. A palavra aqui usada é moedim, a mesma palavra usada para as festas bíblicas, né? Nós sabemos que as festas bíblicas, né, os meses bíblicos são regidos pelo surgimento da lua nova, pela observação da lua nova, aquele filetezinho, né, da lua crescente. A gente chama a lua, nos nossos calendários modernos, a gente chama aquela lua escura que é chamada de lua nova. Porém, a olho nu, aquela lua escura é impossível de ser observada. É impossível que fosse decretado cada mês pelo observador, pelo sentinela em Israel, pela lua oculta. Então era só o filetezinho da lua crescente. Assim que ele aparecesse... Aqui, irmão. Bom, peraí aqui. Ligou? Já foi. Ei, Josias, falando pra ela que o rabino na frente da vassoura, as vassouras tá tudo aqui, a vassoura não bateu não. Ele já trouxe chapéu. Deuteronômio 4, versículo 25, né? E também para dar um pano de fundo aqui para os irmãos, todo o livro de Deuteronômio foram 3 discursos de Moisés, 3 pregações de Moisés. Então, o livro de Números foi do primeiro ano do povo de Israel no deserto até o 40º ano. Então, todo o livro de Números foi toda a experiência do povo de Israel no deserto. E o livro de Deuteronômio, desse tamanho todo, são 3 discursos, 3 pregações de Moisés. Então Moisés aqui, ele está em clima de despedida. Ele sabe que ele está a ponto de morrer. E ele começa a falar, inclusive de forma profética. Vamos ler esse texto aqui, ó. Deuteronômio 4, do 25 ao 30. Quando vocês tiverem gerado filhos e netos, e vivido bastante tempo na terra, e se tiverem corrompido e feito uma imagem esculpida, a representação de alguma coisa, realizando assim o mal aos olhos de Adonai, o Deus de vocês, provocando-o, chamarei o céu e a terra para testemunhar contra vocês. Hoje, que vocês, para testemunhar contra vocês hoje, que vocês desaparecerão rapidamente da terra em que vão entrar, atravessando o Jordão para tomar posse. Vocês não prolongarão seus dias ali, serão destruídos por completo. Adonai os espalhará por entre os povos e entre as nações as quais Adonai os conduzir. Um pequeno número de vocês será deixado. Lá servirão aos deuses produzidos por mãos humanas, feitos de madeira e pedra, incapazes de ver, ouvir, comer ou cheirar. Entretanto, vocês procurarão Adonai. Essa palavra aqui é para todos nós. O seu Deus, e o encontrarão, se o procurarem com todo o coração e com todo o ser. Em seu sofrimento, quando todas essas coisas sobrevierem a vocês, nos últimos dias, vocês voltarão para Adonai, seu Deus, e ouvirão o que ele disser, pois Adonai, o Deus de vocês, é um Deus misericordioso. Ele não faltará com vocês, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a seus antepassados. Então, irmãos, aqui Moisés, de forma profética, ele falou sobre a dispersão de Israel e do retorno de Israel. Oi? Isso, do exílio, porque ele fala aqui sobre a idolatria. E foi exatamente o que as 10 tribos do norte
fizeram. Elas foram dispersas em várias nações justamente por causa da idolatria, né? Então Moisés, muitos anos antes de acontecer o exílio, ele profetizou o que iria acontecer. Isso é uma das maiores provas da veracidade da Escritura. E ao fim dos tempos, tá falando, né? Sim, estamos chegando no fim. E o povo de Israel está voltando. Mas nós somos o povo de Israel, não são? É uma discussão, né? Assim, ó, o que eu gosto de dizer, até que se prove ao contrário, eu sou gentil. Então, não dá para saber, geneticamente falando, se nós fazemos parte de uma das 10 tribos perdidas, ou até da tribo de Judá, Benjamim e dos levitas. É muito difícil dizer. Mas de qualquer forma, né, Paulo, lá em Romanos 11, ele fala que através de Jesus, através de Yeshua, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Paulo, no livro de Romanos, Gálatas, ele fala exaustivamente sobre um tempo chamado plenitude dos gentios, que foi o tempo que ele viveu, o tempo em que ele, através do ministério dele, levou o evangelho aos gentios, né? Então, primeiramente, o evangelho foi levado aos judeus, né? Mas aos poucos foi sendo disseminada a mensagem. Aquele sonho que Pedro teve lá em Atos 10, que muitos interpretam erroneamente, dizendo que nós podemos comer qualquer coisa, né? Ali era Deus mostrando para Pedro e para os apóstolos que ele queria que a sua mensagem fosse entregue para todos os povos, né? O livro de Isaías, se não me engano, Isaías fala que Israel deveria ser luz para todas as nações, né? Então Deus, ele quer levar a sua salvação a todos os povos, né? E aqui estamos hoje estudando a sua palavra, né? A salvação chegou até nós. Olha o quão longe nós estamos de Israel, né? Deus cumpriu com o seu propósito. Sejamos nós gentios ou das 10 tribos perdidas, a salvação chegou até nós. Então, exatamente. Isaías 56 também, que a gente leu alguns sábados atrás, que o Senhor fala: ao estrangeiro que se achegar a mim e se apegar à minha aliança e guardar os meus sábados, darei um nome maior do que de filhos e filhas. Sim, exatamente. Sim. Não entendi? Em parte os judeus não aceitaram. Em parte, porque a comunidade primitiva era uma comunidade mista, de judeus e gentios. Em Atos 2, a primeira pregação de Pedro, 2.000 judeus aceitaram o testemunho de Yeshua, que foi na festa de Pentecostes, né? Então, assim, a festa de Pentecostes era uma festa de peregrinação, onde judeus de todo Israel e até de outras nações vizinhas iam para lá. Tanto que houve o episódio das línguas estrangeiras e as pessoas falaram: nós somos de tal lugar, de tal lugar, de tal lugar, e estamos entendendo o que eles estão falando. Pode ler, irmão. Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, então sois descendente de Abraão, e pretos herdeiros de acordo com Israel. Exatamente, enxertados em Israel. Então, nesse sentido espiritual, né, nós somos Israel. Não que nós tomamos o lugar de Israel e ficamos no lugar dele. Não podemos confundir isso com a teologia da substituição. Porque nós caminhamos no caminho de Israel caminhando, que é guardar. Exatamente.
um exemplo que eu gosto de dar. As escrituras, elas dizem que nós recebemos um espírito de adoção que clama Abba, Pai, né? Um exemplo que eu gosto muito de dar, principalmente para os irmãos que são pais. Um exemplo que eu gosto muito de dar, principalmente para os irmãos que são pais. Se você tem filhos naturais e adotivos na sua casa, você vai ter regras diferentes para os naturais e para os adotivos? Por exemplo, vou ir mais fundo, vou ser mais claro. O filho natural deve guardar o sábado e o adotivo não? De forma alguma, da mesma forma é Deus. Da mesma forma é Deus. Nós somos considerados filhos adotivos, porém as mesmas regras e também os mesmos privilégios nós temos com Israel. Deus não muda. Deus não muda. Né? Deus não tem dois povos. Ele tem um povo. E o nome desse povo não é igreja. O nome desse povo é Israel. Amém? Seguindo mais em frente, no versículo 35, ainda do capítulo 4. Versículo 35. 4:35, isso. Capítulo 4, versículo 35. Isso foi mostrado a vocês para que saibam que Adonai é Deus e não há outro além dele ou diante dele. Como está na tradução de vocês essa expressão? Antes do 36. Além dele. Na tradução de vocês aí, alguma diferente? Além dele? Tá certo. 36. Do céu ele fez ouvir sua voz para instruí-los, e sobre a terra ele os fez ver seu grande fogo. E vocês ouviram suas palavras saindo do fogo. Pois ele amou os seus antepassados, falando de Abraão, Isaque e Jacó, escolheu os seus descendentes, depois que os trouxe do Egito com sua presença e grande poder, com o objetivo de expulsar de diante de vocês nações maiores e mais fortes que vocês, e para levá-los e dar a vocês sua terra por herança, como hoje se pode ver. Saibam hoje e guardem no coração que Adonai é Deus em cima no céu e embaixo na terra, e não há outro. Amém? Vamos pisar nessa questão. A gente já viu lá atrás que não foi vista nenhuma forma quando o Senhor falou com o seu povo. E aqui ele reforça que não há outro. Vamos ler mais alguns textos. Deuteronômio 32, 39. E aqui também eu queria frisar aqui. É mais para frente que eu vou frisar. Vamos lá. Deuteronômio 32. (32, 39), no finalzinho da Torá, chegando já no final. Deuteronômio 32, 39. Vejam agora que eu, sim, eu sou, e não há Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e curo. Ninguém é capaz de livrar alguém da minha mão. Né? Essa expressão aqui, ó, além de mim, também pode ser traduzida diante de mim. Não sei como está na versão de vocês. Isaías 40, 18, mais um texto da nossa leitura semanal. Isaías 40, 18.
Isaías 40, 18. Com quem então vocês comparariam Deus? Com que padrão vocês o avaliariam? E aqui Isaías vai falando um pouco sobre a idolatria. Quando a gente compara uma coisa, como que a gente faz? A gente põe uma do lado da outra. Então, prestem atenção na forma de linguagem que o Senhor vai usando para falar sobre Ele mesmo. Com quem vocês me comparariam? Com quem vocês me colocariam lado a lado? Vamos ler mais alguns textos. Mateus 4. Isso, Mateus 4. Mateus 4, do 8 ao 10. Aqui foi a tentação de Yeshua no deserto. Mais uma vez o adversário o levou ao cume de uma montanha extremamente alta. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo em toda a sua glória. E lhe disse: se você se ajoelhar e me adorar, eu lhe darei tudo isso. E Yeshua lhe disse: retire-se, Satã, porque o Tanar diz, as escrituras dizem: adore Adonai seu Deus e sirva somente a Ele. Tem até uma brincadeira que é feita com essa passagem. O pessoal escreve assim: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Quem crê nisso, escreva amém. Um monte de gente escreve amém. Só que essas são palavras de Satanás, né? O Senhor não prometeu nos dar tudo se o adorássemos. Pelo contrário, Ele prometeu até Yeshua, né? Filho de Deus, prometeu que teríamos aflições. E ele chama Jesus falou para o diabo, né? Teu Deus. Desculpa, não entendi? Jesus fala para Satanás que é o teu Deus. Exatamente. Né? Exatamente. Então, eu estou apenas preparando para a gente chegar numa doutrina que foi introduzida e que nós aprendemos desde criança, que é a doutrina da Trindade. Nesse texto, Jesus ele falou o quê? Somente a Deus adorarás e prestará culto. Se Jesus entendesse que ele deveria ser adorado ao lado de Deus, ele não iria falar isso. Ele não iria falar isso. Ele falou: somente a Deus adorarás e a Ele prestará culto. Porque tem uma questão que às vezes a pessoa valoriza muito a questão do diabo, como se ele fosse o segundo Deus. Assim, que potencial menor, só que isso do ser humano, né? E quem adora ele pode até estar um grau maior do que o outro ser humano, né? E Jesus falando que ele é o Deus, que o Pai, né? É o Deus de Satanás, ele está colocando ele como uma criatura que ofensivamente vai dar uma criatura, não é nada. Sim. Né? Sim. Para aqueles que estão em aliança com o Eterno, ele não tem poder. Tipo assim, nós somos criaturas, nós temos poder limitado. A gente pode fazer qualquer coisa que a gente quiser. Isso é um poder, né? E está à nossa disposição. Só que a gente, para servir a Deus, a gente prefere usar tudo aquilo que Ele deu para nós, né? Para ser feliz. Que a gente pode usar a nossa vida para qualquer coisa. Né? Sim. Assim o diabo, eu deve ter escolhido.
Sim. Ele tem inteligência e poder. Só que daí ele não usou para ser criativo. Sim, exatamente. Exatamente. Romanos 3, 29. Romanos 3. Aqui Paulo ele está falando sobre diversos assuntos e principalmente sobre a questão da circuncisão, mas deixando claro para os irmãos que Paulo, ele em momento algum falou contra a circuncisão. Foi o que eu falei no começo, né? Nada acrescentarás e nada tirarás. Paulo, ele todas as vezes que ele ensinou sobre a circuncisão, o foco dele foi falar sobre a ideia de que a circuncisão seria uma condição para ser salvo, ou seja, salvação por obras, tá? Então, antes de ler esse texto, porque o foco dessa passagem que eu quero ler não é circuncisão, então, antes que a gente entre numa conversa muito longa, só queria deixar claro isso. Paulo, como um judeu circunciso, ele nunca falou contra a circuncisão em si, mas ele sempre falou contra a ideia de muitos fariseus que estavam na comunidade primitiva, de que todos deveriam se circuncidar para serem salvos, tá? Então, deixar bem claro isso, tá? O irmão Laércio, no estudo do sábado passado, retrasado, ele deixou bem claro que a circuncisão é um mandamento bom, é um mandamento do Eterno, e nada devemos tirar e nem acrescentar. Abraão, quando foi circuncidado, ele era judeu? Ele era ímpio. Abraão teve fé, primeiramente, e depois foi circuncidado. Então, calma, estudem mais, depois os irmãos podem trazer mais perguntas sobre esse assunto. Vamos focar apenas aqui, ó. 3:29, Romanos 3:29. Ou é Deus o Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, ele é de fato o Deus dos gentios. Porque, como vocês reconhecem, Deus é um só. Certo? Por isso, consideraremos justos os circuncisos com base na fé e os incircuncisos com base na fé. Segue-se então que abolimos a Torá por meio da fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos. Então aqui, só para deixar claro que Paulo está falando que Deus é um. Vamos lá, continuando em frente. Voltando para Deuteronômio. Estamos chegando no texto mais importante da Torá. E eu vou explicar para vocês porque ele é o mais importante. Do versículo 41 e 42, Moisés ele fala das cidades de refúgio. A gente já passou por essa questão em porções passadas, mas falando rapidamente, a cidade de refúgio, vamos ler, são apenas 2 versículos que eu quero frisar aqui. Deuteronômio 4:41. 4:41. Então Moisés separou 3 cidades do lado leste do Jordão, em direção ao nascer do sol, para onde um assassino poderia dirigir-se, isto é, aquele que matasse uma pessoa por engano, de quem ele não sentisse ódio, esse poderia fugir para uma dessas cidades e viver ali. Então, você vê que interessante, né? Até nisso Deus pensou, né? Para se evitar vinganças desproporcionais. Às vezes poderia acontecer, por exemplo, de uma pessoa estar trabalhando no alto, cair um machado, uma ferramenta e acertar a cabeça de alguém e matar. Não foi, foi culpa dela, mas não foi intenção. Ela tem uma parcela de culpa, digamos assim, né? Mas não foi a intenção dela. Então, Deus ele deu essa cidade de refúgio para se evitar vinganças desproporcionais. Porque, por exemplo, um parente daquela pessoa que morreu poderia ir atrás desse assassino sem intenção e matar ele, né? Então, até nisso Deus pensou. Seguindo em frente, aqui a gente chegou no trecho
da repetição dos 10 mandamentos. E eu gostaria de frisar apenas alguns versículos. A gente já estudou bastante os 10 mandamentos na porção de Êxodo 20. Vamos frisar aqui, ó, do versículo 1, Deuteronômio 5, do versículo 1 ao 22, são os 10 mandamentos. Vamos frisar aqui, ó, versículo 4. Deuteronômio 5, 4. Adonai falou com vocês face a face do fogo sobre a montanha. Tá? Essa palavra face no hebraico é panav. Panav. É a raiz da palavra panav. Agora vamos para o versículo 7. Versículo 7, capítulo 5, versículo 7. Não tenham nenhum outro Deus diante de mim. A palavra no hebraico que é usada aqui, ó, em diante, é face. Não tenham outro Deus na minha frente, na minha face, diante de mim. Por que eu estou frisando essa questão? Vou distribuir aqui um folhetim que eu entreguei para vocês. De um lado, tem as formas que a Igreja Católica tentou representar a doutrina da Trindade. E Deus falou o quê? Não tenha nenhum outro diante de mim. E cuidado, vocês não viram nenhuma forma quando me ouviram do fogo. Exatamente o que Deus proibiu. Exatamente o que Deus proibiu. Você vê aqui, ó, que aqui eles colocaram até a Maria, mãe de Yeshua. E olha só, buscando representar a doutrina da Trindade, uma cabeça com 3 rostos, com 3 faces, exatamente o que Deus falou para não fazer. Não tenha nenhum outro Deus na minha face, diante de mim. E aqui do outro lado, eu coloquei algumas representações de tríades, trindades pagãs. Aqui, ó, no hinduísmo, tá vendo um achado arqueológico. E aqui é uma representação artística. Aqui é Brahma, Vishnu e Shiva. Ísis, Osíris e Horus. A trindade, ela está presente no paganismo desde os primórdios. A primeira trindade foi Nimrod, Semiramis e Tamuz. Aqui, ó, vocês veem um comparativo, ó. Aqui, ó, é Ísis e Osíris, tá vendo essa bolinha aqui, ó? É a mesma, já vou distribuir para vocês. Aqui, ó, é Semiramis e Tamuz, a forma de trindade mais antiga, que era Semiramis, Tamuz e Nimrod. E aqui, vocês já sabem quem é. Olha só a semelhança. Dê uma olhada aí. Eu imprimi um só. Você quer um? Depois a gente imprime mais. Pode ser, eu tenho um arquivo. Se vocês quiserem, eu mando no zap. Enquanto vai passando, a gente vai lendo mais alguns textos. A gente vai lendo alguns textos. Só não percam sua atenção aqui, que a gente já está chegando na parte mais importante. Então, é muito importante frisar essa questão. Deus é espírito, não tem forma. Vamos agora para o versículo do sábado, versículo 12. Deuteronômio 5, 12. Guarde o dia de Shabat para torná-lo sagrado, separado, santo, como Adonai, seu Deus, ordenou a você. Vocês têm 6 dias para trabalhar e realizar todo o seu serviço, mas o 7º dia é o Shabat para Adonai, seu Deus. Estamos no versículo 13.
Nele não realize nenhum tipo de trabalho, nem você, nem seu filho ou sua filha, nem seu servo ou sua serva, né? Dependendo da tradução, escravo ou escrava. A gente já explicou isso em porções passadas, tá? Não confundam a palavra escravo, que está nas nossas escrituras, com escravo que foi feito, com a escravidão que foi feita nos séculos passados. Nem seu boi, jumento ou outro animal, nem o estrangeiro que estiver com você, dentro dos portões de sua propriedade, para que seu servo, seu escravo e sua escrava possam descansar do mesmo modo que você. Lembre-se que você foi escravo na terra do Egito, e Adonai seu Deus o tirou dali com mão forte e braço estendido. Portanto, Adonai seu Deus ordenou a você que guarde o dia do sábado. Não podemos nos cansar de frisar isso, porque crescemos aprendendo que o sábado foi abolido, o sábado Jesus cumpriu no nosso lugar. Que mais? Me ajuda aí. Que mais argumento tem por aí? Me ajuda aí. Exato, os 10 mandamentos da Igreja Católica, eles colocam o domingo no lugar. Eles falam guardar domingos e festas. Exato. Interessante isso que o irmão falou, porque, né, eu já contei isso para muitos irmãos, né, chega a ser engraçado, né? Quando eu não guardava o sábado, não tinha a Micaela, tinha só a Isabela. E aí a Carol, ela chegou em mim e falou: amor, a gente precisava ensinar disciplina para a Isabela, estava ali aprendendo a falar e tal. A gente precisava ensinar os 10 mandamentos. Aí eu falei: olha, amor, segura a risada. Olha, amor, ensina só 9. Ensina só 9, porque como que a gente vai fazer com o sábado? Ela é muito pequena, como a gente explica? Minha cabeça na época. Eu pensava assim: ensina só 9. Né? Tem gente que eu conto essa história, tem gente que dá gargalhada. E poucas semanas depois a gente estava se reunindo na casa de um irmão. A gente passava o dia inteiro estudando, a gente se reunia no domingo. E aí a Carol, não satisfeita, ela foi perguntar pro irmão quando acabou o culto. Até fiquei meio assim, não gostei, né? Pô, perguntou pra mim, foi perguntar pro irmão, que negócio é esse? Aí, eu não gostei. Aí o irmão me deu uma surpresa. Aí ele falou: olha, irmão, tô guardando o sábado. Como assim? Não, tô guardando o sábado, é um mandamento, a gente tem que guardar. Não, mas me explica aí. E isso foi no final do culto, aí foi. E aí no outro culto começamos a estudar, e era debate, eu pegava um texto, pegava outro. E aí, né, eu sou muito prático, sabe? Chegou no domingo, que a gente chegou na conclusão que tinha que guardar o sábado. Eu cheguei no irmão e falei: ô irmão, vamos cancelar as reuniões do domingo, agora se reunir no sábado, Se é para guardar o sábado, vamos se reunir no sábado. E a gente começou a se reunir no sábado. Depois a gente parou de se reunir um pouco lá, ficamos um tempo parado. E aí eu conheci o irmão Laércio. E para resumir a história, aqui estamos. Né? Mas não apenas frisar na necessidade de guardar o sábado, mas também nós temos que evidentemente que a gente precisa trazer um estudo específico para isso, mas a gente também precisa entender alguns pontos em relação ao sábado. A gente viu aqui claramente que nós não devemos gerar trabalho para ninguém, para um servo, para uma serva, né? Então, consequentemente, nós não podemos comprar e vender, porque quando compramos e evidentemente quando vendemos, nós estamos fazendo o trabalho, ou comprando do trabalho de alguém, tá? Então, às vezes são coisas que não estão muito claras pra gente. A gente sabe que tem que guardar o sábado, a gente guarda o sábado, mas às vezes pode acontecer. Mas vamos lá, vamos pontuar. A vida está acima do mandamento. Josias, preciso comprar um remédio, minha filha está doente. Pode comprar. Josias, não vou chegar na Xinolã, minha gasolina acabou. Você não vai dar pane seca no carro. Você vai lá e põe um pouquinho de gasolina. Já aconteceu comigo.
Eu liguei o carro, tava saindo, olhei pro ponteiro da gasolina, meu Deus do céu, esqueci de abastecer. E são 70 quilômetros da minha casa pra cá, não dá pra arriscar. Rodoanel não tem posto de gasolina. Eu tive que abastecer no sábado. Infelizmente, pode acontecer, tá? Mas ao máximo que pudermos evitar, temos que evitar. Teve uma parte que eu vi essa semana, só que eu não me recordo mais. Acho que foi depois do almoço. Foi Deus. Eu estava pesquisando sobre o sábado, né? Aham. Para tirar umas dúvidas. E aí eu fiquei com mais dúvida ainda. Mas quais são as dúvidas, meu irmão? Quem sabe eu posso ajudar. Pela bem específica, né? Quem profanar o sábado será a pena de morte para aquela pessoa. Certo, Daí eu estava analisando a forma que a gente guarda hoje, né? certo. Tipo, eu tô achando light, né? Então, assim, ó, vamos lá. Em relação à pena de morte sobre a quebra do sábado. Em relação à pena de morte sobre a quebra do sábado. Imaginem só. Deus, ele precisava ser rígido e mostrar o seu caráter para aquele povo que tinha que aprender tudo. Eles eram escravos no Egito. E eles não tinham o sábado. O sábado é um presente. Então, um israelita que morava em Israel estava debaixo de um sacerdócio, tá? Ó, vamos diferenciar tudo que eu estou falando sobre o nosso contexto aqui. Somos brasileiros, não estamos debaixo de um sacerdócio, não estamos em Israel. Nós temos uma Constituição aqui no nosso país, estamos no exílio. O que estamos aqui é um exílio. É um exílio, pode ser comparado com o exílio do povo que o povo de Israel sofreu. Então, vamos lá. Um israelita que, vivendo na terra de Israel, debaixo de um sacerdócio, sabendo que tem que guardar o sábado, e ainda assim recusa esse presente, o que Deus tem que fazer com... A Carol quer falar ali no cantinho. Exato, exatamente. Então, todas essas bênçãos que o Senhor dá, e o Senhor avisou: eis que ponho diante de ti, me ajuda aí, bênção e maldição. Bênção se, maldição se. E aqui, quando Deus falou que quem profanasse o sábado seria apedrejado, Ele está avisando. Às vezes a gente se escandaliza com alguns mandamentos que têm pena de morte. Mas quando nós lemos o livro de Apocalipse, e nós crescemos, né, lendo o livro de Apocalipse, o que o Senhor fala que vai fazer com os ímpios? Vai matar. Vai matar. Deus não vai exterminar os ímpios? O que os profetas falam por todos os seus livros? Que o ímpio vai queimar como palha, será consumido, será apagado, destruído, exterminado. E a gente às vezes se escandaliza com esses mandamentos de pena capital, mas na verdade está só falando do caráter de Deus. A diferença é o tempo. Aqui acontece imediatamente, no ato, no momento. Os profetas falam de um futuro, mas o final é o mesmo. A irmã quer fazer uma pergunta? O final é o mesmo. Então, nós temos que ver este mandamento de pena capital como um instrumento de limpeza e de pena exemplar que Deus tinha que dar para o seu povo. Amém? Tem alguma época, e quando o pessoal vinha, né? Eu não sei o que eu tinha dó de ladrão, sabe? Eu tinha mesmo, assim. Não, um sentimento tão ruim assim que eu tinha. E hoje, quando eu vejo um policial matando um ladrão, ou uma pessoa que está sendo vítima matar aquele ladrão, eu me sinto feliz. É sério. Eu me sinto contente, assim, pô, caramba, em vez de ser um pai de família, foi uma pessoa que ia fazer um mal para ele. Sabe? Olha,
Eu acho que assim, a Escritura diz que se um ladrão entrar na sua casa de noite e você, sem saber da real intenção dele, agir em legítima defesa de forma fatal, você não é culpado do sangue dele. Mas se isso acontecer à luz do dia, ou seja, às claras, você consegue entender as intenções dele, você é culpado do sangue. Por exemplo, o seu bem não vale mais que a vida dele. Não vale mais. Se ele entra na sua casa e você, sem saber quais são as reais intenções, você matar ele. Não entendi? Eu leio essa leitura assim, ó. A pessoa pulou do meu portão pra dentro, eu leio da pior forma possível. Eu falei, eu vou terminar com ele antes que ele acabe com a minha família. Você tem todo o direito. Porque ninguém vai pular meu portão. Mas por exemplo, agora eu vou te dar um exemplo, irmão. Vamos supor que aqui no Brasil o acesso às armas fosse mais fácil. Seria bom. Sim, não discordo. Seria ótimo. Nós teríamos o direito de nos defender. Porque quando uma pessoa aponta a arma para você, você não sabe a intenção dela, se é apenas te roubar. Porque quantos vídeos a gente vê de um cara que rouba, pega tudo da pessoa e antes de ir embora mata. Então a partir do momento que um homem aponta a arma para você, você não sabe se você usar de legítima defesa, pela justiça da Torá, você não é culpado do sangue dele. Agora eu vou dar um exemplo pro irmão. Ele foi, apontou a arma pro irmão, o irmão não conseguiu reagir, o irmão tem uma arma no bolso, tem uma arma na cintura, o irmão não conseguiu reagir. Ele foi, pegou seu celular e deu as costas para você. É certo o irmão matar ele? É uma situação difícil, né? Não entendi? Não tem como definir automaticamente assim. Sim, no calor do momento pode acontecer muita coisa, mas eu estou perguntando pro irmão agora, é certo ou errado matar ele pelas costas? Ele não fez mal pro seu corpo, ele só pegou o seu bem. É certo matar ele pelas costas? Não, pelas costas não. Não. Pois bem. Pois bem, Deus não se alegra pela morte do ímpio. No livro de Jeremias ou Ezequiel, não lembro exatamente, fala que Deus não se alegra pela morte do ímpio. Então, eu estou usando esses exemplos para exemplificar a justiça de Deus. Às vezes, no calor do momento, muita coisa pode acontecer. Às vezes você vai ver aquele cara dando as costas para você, com o seu bem, você vai sentir um ódio. Então, porque olha uma análise que eu ando fazendo ultimamente, né? Porque a gente tem a nossa família para proteger, né? Aí, antigamente eu tinha dó do bandido, né? Eu tinha mesmo, assim. Nem sabia por que eu tinha. Acho que é por causa da sociedade. O pessoal gosta do bandido assim, muito vítima. Aí a gente vai se criando assim, você pensa que ele é uma vítima mesmo, que você está culpado, né? Aí eu estava analisando, pô, peraí, morreu um bandido, eu estou salvando quantas vidas? Quantos pais de família ele iria matar? Porque eu tenho um bandido na família, já mataram pessoas. Aí mataram meus parentes também. Eu pensei, esse meu parente morreu. Tá certo, porque eu falei. Não, assim, ó, vamos lá. Eu acho que dessa forma já é diferente. Tipo assim, aí ele vai tirar uma dúvida. Isso. Exatamente. Aí que eu ia chegar. Ó, vamos lá. Na Torá, você não tem morte para ladrão. Assim, pessoa que rouba, que a gente chama ladrão de... Todo cara que comete crime a gente chama de ladrão, de bandido. Tá? Mas vamos aqui usar a palavra certa. Na Torá, na lei de Deus, você não tem pena capital para ladrão, para pessoa que rouba. E uma outra coisa interessante também é que você não tem cadeia na Torá. Porque esse sistema carcerário só gera prejuízo. O ladrão te rouba, tirando o seu bem, e te rouba de novo através dos gastos que você tem, porque é dinheiro nosso. Cadeia é dinheiro nosso. Tá? Então assim, na justiça da Torá não existe cadeia,
e não existe pena capital para ladrão. Pena capital é para assassino, tá? Isso. Então assim, o que a Torá exige do ladrão é que ele devolva e pague indenização, tá? Se ele se recusar a fazer isso, trabalho escravo. Nesse caso aí que você está falando, Trabalho forçado. Isso. É onde eu quero chegar. Então, assim, a lei de Deus, ela não exige morte para quem furta, tá? Essa é a justiça de Deus. Para quem mata, sim. Então, sobre roubo, né? Se você está dentro do carro com a sua família hoje, ainda vive hoje, e você tiver armado no seu carro, você vê um ladrão vindo, você não vai pensar duas vezes. não vai. Qual é a intenção? Exatamente. Por isso que eu dei esse exemplo da arma apontada na tua frente e você se defendendo, e do ladrão dando as costas e você reagindo. É desproporcional. Se você estiver armado, você vai terminar matando o cara. Não vai, não. Então, assim, Você vai pensar na sua família dentro do carro. Então você não é a favor do código de arma? Eu não sou a favor porque você não sabe qual é a reação do Eu cara. acho que hoje. Se você tiver opção, você vai atirar nele. Aí você não botar isso, Não, é na verdade, ó. tem que ter a defesa. Aí é complexo. tem essa discussão no porte de arma no Brasil. eu não sei nem como a gente chegou nesse ponto. Eu dou graças a Deus que eu ter convivido com arma quando eu era na minha infância. No meu primeiro dia de vida eu já tinha contato com arma, né? Porque o meu pai. Por isso que o irmão assim? Brincadeira. Eu já fui até contra a arma. E depois eu vi todos os conceitos, né? Eu pensei, caramba, o pessoal fala, quem é contra a arma, justifica o seguinte, olha, se está tendo assassinatos, as pessoas estão matando aí, então com arma vai acontecer muito mais morte. Porque o bandido vai botar um cidadão de bem, vai ter que estar armado, em vez de só roubar, vai matá-lo. E eu ia nessa onda. Porque às vezes a gente vai pela onda, né? Aí depois eu me retrocedi, né? Porque a gente tem como tipo, mudar, né? Rever os conceitos. Aí eu pensando, caramba, eu era um adolescente, meu pai andava armado, as pessoas da região andavam armadas. Aí eu tava pensando, ninguém atirava em ninguém. Por que a coisa vai atirar? Aí depois eu tava analisando que, pô, nem os cidadãos de bem tem arma, os bandidos têm. E assassinatos no Brasil são 60 mil por ano. E nem os cidadãos de bem tem arma, então quem tá matando é o bandido, não é a pessoa de bem. Não é? Sim. É um assunto polêmico. Assunto polêmico. Pode dar muitas divergências. Mas assim, a justiça da Torá é essa. Não, a lei de Deus, né, o caráter de Deus não exige morte para quem apenas furta. Exige restituição com indenização. Tá? Então assim, e exige sim morte para quem mata, tá? Lembrei porque a gente chegou nisso. A gente chegou nisso por causa da pena capital para o sábado. Então, assim, no contexto em que nós estamos, não cabe a nós aplicar a pena capital, pelo amor de Deus, tá? Eu também tenho isso também, assim, ó, porque já me passaram alguma coisa semelhante, mas eu não estou falando isso com muita propriedade, assim, de falar. Já sei que você vai falar. Você não guarda o sábado porque não tem pena capital. E é isso que falaram pra você? Não, porque eu antigamente eu estudava um pouco mais, sabe? Então eu ia atrás de muito assunto, né? Hoje eu estou vivendo só do resto. Aí o que acontece? Lá nessa época da Bíblia, né? Que o povo vivia, as nações lá, era a constituição deles. Não é isso? Era a lei que eles tinham, era a única. Não é isso? Então eles aplicavam tudo como uma lei de nação. Não era de religião em si. Tem sentido isso aí? Não. Não? Não tem. Porque o que acontece, irmão? Não tinha o juiz, as pessoas julgavam.
Vamos lá. Essa ideia que nós temos de vida civil e vida religiosa é uma ideia que veio de influência grego-romana. Tá? A vida de um servo de Deus é total, é plena, completa, envolve todas as esferas. Entendeu? Então, assim, a constituição de Deus é sim a Torá. A constituição do seu povo é a Torá. Advertências para a vida religiosa, Torá. Tá tudo aqui. Tudo é junto. Entendeu? Então, assim, é errado dizer, não, isso aqui é só a Constituição. Porque tá tudo junto. Às vezes, em um versículo você vai encontrar... Se eu não me engano, a Constituição de Israel atual é a Bíblia, não é isso? De certa forma. Eu tô errado. Tá. De certa forma, assim, muitas constituições de muitos países têm pontos da Torá. Não há como negar isso. Não há como negar. Agora, a Constituição de Israel hoje não é a Torá por diversos motivos. Por exemplo, apenas um exemplo, tá? Que os nossos ouvintes aqui não entendam errado. Na cidade de Tel Aviv, tem a maior parada gay do Oriente Médio. Maior parada gay do Oriente Médio. E todos nós aqui sabemos qual era a pena para o homossexualismo na Torá. Não preciso nem ir muito a fundo. Então, assim, a Constituição de Israel hoje não é a lei de Deus, não é a Torá. Tem pontos da lei de Deus, mas não é. Tá? No reino de Yeshua, será. Isaías 2. Vocês não estão deixando eu chegar na parte mais importante, hein? Tá, vamos chegar. Isaías 2 para encerrar esse assunto. Encerrar esse assunto de pena capital e etc. Isso é muito polêmico. Isaías 2, versículo 1. Esta é a palavra de Yeshayahu, Isaías, filho de Amotes, que Yeshayahu, Isaías, filho de Amotes, recebeu a respeito de Yehudá e de Jerusalém, de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, a montanha da casa de Adonai será estabelecida como a montanha mais importante, receberá a consideração mais alta que as outras colinas, e todos os gentios ou todas as nações acorrerão para lá. Muitos povos irão e dirão: venham, subamos a montanha de Adonai, a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos e andaremos nas suas veredas, pois de Sião procederá a Torá e a palavra de Adonai de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e arbitrará para muitos povos. Então eles transformarão suas espadas em lâminas de arado e suas lanças em foices. Nações não levantarão espadas contra as outras e não mais aprenderão a guerra. Que chegue logo esse dia. Amém? Parte mais importante da porção de hoje. Vamos lá, agora vai durar mais 1 hora, tá? Brincadeira. Deuteronômio 6, 4. Deuteronômio 6, 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errado. Ouça Israel, Adonai, nosso Deus, Adonai é um. Algumas traduções trazem único, mas a palavra aqui é um. Essa tradução que eu estou usando é a Bíblia Judaica Completa. Essa aqui é a TEB, tradução ecumênica da Bíblia, uma tradução feita por rabinos e padres. Essa tradução é bem semelhante com a Bíblia de Jerusalém. Eu acredito também que a Bíblia de Jerusalém também traz assim. Deuteronômio 6,4. Escuta Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor que é um. Tá? A palavra aqui não é único. Porque muitos
protestantes, católicos dizem que Deus é único, mas eles também dizem que Deus é isso aqui, ó, uma trindade. Não, ele é único, mas ele é trino, triuno, trindade. Então a palavra único, ela não expressa toda a substância de Deus. Distribui aí. Você já estudou essa parte do Elohim? Elohim? Que é plural? Porque eu já vi um professor explicando essa palavra, só que falaram que ela é plural. Vamos lá. Esse é um argumento usado por trinitarianos, que a palavra Elohim... Ele usou na palavra do original. Sim, hebraico. Vamos lá. A palavra Elohim, ela é usada para anjos, ela é usada para juízes e ela é usada também para Deus. Tá? Mas isso não quer dizer que Deus é plural. Um outro argumento também que usam, a palavra Ehad, ela é usada também para questão plural. Por exemplo, todo o povo se levantou como um só homem. Palavra Ehad. E os dois se tornarão uma só carne. Ehad. Porque geralmente quem usa esse termo na Bíblia, como Mateus ali fala que o Jesus falou, o único Deus verdadeiro, né? Vou chegar lá. É o seu filho Jesus Cristo, né? Então, porque na hora da criação, dando a entender que se essa palavra pode ser usada para povos, para outras coisas, né? A palavra Ehad. A palavra Ehad. Um. Elohim, né? Elohim é plural, né? Elohim é plural, sim. E ela pode ser usada para anjos, juízes. Na hora da criação, né, as pessoas falam, olha, Jesus estava aqui. Ele estava. Ele estava. Mas isso não faz dele Deus da mesma forma que Deus. Veja bem, irmão. Veja bem. Por irmão não se confundir. Não, porque eu já sou confuso. Mas o irmão vai ser clareado. O irmão vai ser clareado. Calma. Ó, vamos lá. Essas duas palavras, elas são usadas por trinitarianos, por pessoas que defendem isso aqui, irmão, ó. Que defendem isso aqui que está na minha mão, ó. Isso aqui é idolatria. Isso aqui é paganismo. Isso aqui é idolatria e paganismo. Pessoas que defendem essa idolatria e esse paganismo usam esses dois argumentos. Mas a palavra Elohim, ela também pode ser plural. Mas a palavra Ehad também pode ser plural. Em português, a palavra também ela pode não necessariamente ser em absoluto. Por exemplo, eu e minha esposa somos um. A gente é um em essência? Não. Eu estou aqui, ela está ali. Eu estou aqui, ela está ali. Nós somos um em um certo sentido, um em propósito, né? Em um casamento, se cada um puxar a corda para um lado, não vai para lugar nenhum. Correto? Porque assim, às vezes o inimigo, né? Ele pode imitar, eu penso eu, né? Que ele pode imitar as coisas de Deus. Né? Por ele saber, eu não sei se é como a gente conhece, pelo menos é na minha visão, né? Eu sempre me dou assim, na condição de que eu posso estar errado, né? Tipo assim, eu penso que o diabo, né? Ele sabe muito mais sobre Deus do que eu. Não sei se estou errado. Porque ele estava no céu, né? Com Deus. Ele tinha alguns casos de confiança. Eu nunca recebi ninguém. Eu vou chegar exatamente nesse ponto. Um dos últimos textos. Que ia dar um estudo mais complexo sobre isso. Falou que o Fabinho falou que ia dar um estudo mais sobre isso. Sim. Está falando aqui agora. Lembra que ele falou? Eu vou dar um estudo mais sobre o povo fica chamando de conversa, porque não tem noção do que é ele. Se souber, Sim. nem chamaria o nome dele. Porque assim, Então, ele tem que imitar aquilo que é sagrado, né?
Sim, eu já usei esse mesmo argumento, irmão. Quando eu era trinitariano, eu usei esse mesmo argumento. Não, essas trindades aqui, pagãs, é imitação. Mas, irmão, ó, vamos ler de novo. Não, imitação que eu falo não é nem imitação aí, porque isso aí eu sei que é idolatria. Uhum. Eu era idólatra, né? Eu era seminarista, né? Então eu vejo mais. E desde que eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a me afastar. Entendeu? Uhum. Então assim, irmão, esse é um argumento muito usado por quem defende a trindade. Ah, a palavra Elohim, a palavra errada. Irmão, um é um. Deus é um. A gente já leu o texto ali que fala que não há outro além dele, não há outro diante dele. A mesma palavra que foi usada face a face, ele usou para falar que não há outro ao seu lado, não há outro diante dele, não há outro igual a ele. Não pode ser comparado a nada, né? Então, não há como a palavra errado ser dois, ou qualquer coisa do tipo. Vamos lá. Vamos continuar aqui ainda no texto. Deuteronômio 6,5. Ame a Adonai seu Deus com todo o seu coração, com todo o seu ser e com toda a sua capacidade ou força. Estas palavras que ordeno a você hoje estarão no seu coração. Ensina-as com cuidado aos seus filhos e fale a respeito delas ao sentar-se e em casa, ao viajar pela estrada, ao deitar-se e ao levantar-se. Então a gente vê que a obediência a Deus, ela também envolve amor. Ó, versículo 5. Ame a Adonai seu Deus com todo o seu coração. Obediência a Deus não é só uma atitude legalista, mas é amor também. Vamos aqui, ó, Marcos 12. E aí vocês vão entender por que eu estou falando que essa é a parte mais importante da Torá. Marcos 12. Marcos 12, versículo 28. Marcos 12, 28. Aqui. Um dos mestres da Torá se aproximou e ouviu o debate. Notando que Yeshua lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é a mitzvah, qual o mandamento, a ordenança mais importante? Yeshua respondeu: a mais importante é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. E você deve amar Adonai, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com toda a força. A segunda é esta: ame o próximo como a si mesmo. Não existe mandamentos maior do que estes, ou mitzvah maior que estas. E o mestre da Torá lhe disse: muito bem respondido, Rabi. Você falou a verdade quando disse que Deus é único, que não existe outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo entendimento e com toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante que todas as ofertas queimadas e sacrifícios. Ao ver Yeshua que ele havia respondido com perspicácia, disse-lhe: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém ousou mais lhe propor outra Sheilá, outro desafio. E para encerrar, Tiago 2,19. Tiago 2,19. Aqui Tiago ele está falando de acepção de pessoas, ele fala sobre amar o próximo como a si mesmo, né? E um versículo também que é muito usado aqui é Tiago 2,19. E tem um versículo também que é muito usado, que a gente já estudou antes também, né? Que é Tiago 2,10, mas vamos focar aqui no 2,19.
Você crê que Deus é um? Que vantagem há nisso? Os demônios creem nisso também. E esse pensamento os faz tremer de medo. Entretanto, insensato, quer certificar-se de que a fé sem ações concretas é estéril? Não foi Abraão Alvino declarado justo por causa de seus atos? Abraão Alvino é o pai Abraão, né? De seus atos, quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que a fé cooperou com as ações. Mediante as ações, a fé foi completada. E aí Tiago vai discorrendo. Mas o que eu quero frisar aqui é que Tiago fala, mais uma vez, que Deus é um. E até os demônios creem nisso. Nem os demônios creem na Trindade. Né? Então, irmãos, foi isso que eu senti no coração de separar dessa porção para os irmãos. Assim como Yeshua disse que este é o mandamento mais importante, nós temos que ter isso bem fixado em nossas mentes, né? No texto de Deuteronômio 6,4 fala ao deitar-te e ao levantar-te. Então, irmãos, quando vocês acordarem, recitem o Shema. Quando vocês forem dormir, recitem o Shema. Porque a Escritura diz assim, ó, inculcarás nos seus filhos, andando pelo caminho, comendo. Então é algo que tem que, ó... A doutrina aí é uma doutrina bem, né? Impregna nas pessoas. Impregna, né? sim. E da mesma forma que a Trindade é difícil você sair dela, você tem que inculcar na sua própria mente que Deus é um. Amém? Amém. Ela vai chamar de manhã, meio-dia e meia e à noite. Aí, ó. Eu só faço duas vezes, de manhã, meio-dia e meia. Amém. Amém. Ela vai de manhã, meio-dia e meia e à noite. Ou é meio-dia e meia ou 15h30, né? Mas nessa hora fala de orar. Orar para acordar, orar nessa hora fala. Tá vendo? Não, é chamar, né? É isso, Jesus? Sim. Foi o que a gente acabou de ler. Sim. Ao deitar-se e ao levantar-te. Fazer 3 vezes, não tem problema. Não tem problema. Não é errado. Né? Tipo, tá fazendo um a mais. Sem problema. Né? Então, é um costume, uma tradição que nós devemos aderir. Vai ser bom para nós. Né? E é isso. Amém?